Oi, pessoal, eu sou o Luan, um dos monitores da disciplina de processamento digital de imagens do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né, da Escola Agrícola de Jundiaí. Eu estou sendo monitor no ano de 2021, então essa turma é a turma de 2021, você pode estar assistindo depois. Então, se você que está assistindo depois, ignora essa partezinha no começo que eu vou só me desculpar de um problema que aconteceu esse ano. Depois você volta e a gente vai continuar para a aula, beleza? Então, pessoal de 2021, essa aula foi marcada para o dia 18 de dezembro. No entanto, eu tinha uma viagem marcada e eu ia chegar em São Paulo de 6 horas da manhã. Aconteceu que a viagem foi cancelada, foi um aperreio tanto que eu só consegui chegar em São Paulo às 10 horas da noite. Ou seja, eu passei o dia e não me lembrei que eu tinha que dar essa aula. Eu não me lembrei que a gente tinha marcado uma monitoria, certo? Então, logo em seguida entrou um recesso. Então, durante o recesso eu estou gravando esse vídeo, vou disponibilizar para vocês. Já está disponibilizado para vocês, né? Você está assistindo. E, enfim, eu peço desculpas, mas eu estou com o WhatsApp aberto, qualquer dúvida. Inclusive, se você está assistindo depois e tem o meu contato de alguma maneira, pode vir tirar dúvida comigo. E é isso. Eu estou mostrando, hoje a gente vai mostrar, né, fazer uma pequena revisão dos assuntos da aula 6, 7 e 8, certo? São as aulas de processamento morfológico, de domínio espacial e de filtragem, certo? É uma aula extensa, mas se eu não me engano no YouTube vai ter os tempos certinho, sabe? Você pode pular de uma aula para outra, só você clicar aí embaixo. E se você achar que eu tô falando muito devagar, coloca no vezes 2. Se você achar que eu tô falando muito lento, muito rápido, vai assistindo pausado, coloca um pouquinho mais lento, né? O importante é você entender. E caso você não entenda, tire as dúvidas comigo, com o Yuri, com a professora ou com qualquer outro aluno que já tenha entendido um pouco mais do assunto. O importante é não deixar o assunto passar, porque a prova já está aí. E é um assunto importantíssimo, sabe? É um dos mais importantes se você quiser de fato trabalhar com visão computacional, certo? Então vamos lá. Começando pela aula 6, né? Vamos falar de morfologia. O que é morfologia, né? Como a Alessandra colocou, a palavra morfologia vem da biologia que lida com a forma e a estrutura dos animais, certo? No nosso caso, morfo vem de forma, só lembrar disso. Então, a gente vai fazer operações em cima da forma, em cima da estrutura da imagem, certo? Então, a gente vai os algoritmos que a gente for desenvolver aqui embaixo, né, vão estar atingindo, vão estar alterando, vão estar inferindo coisas sob a forma, só exclusivamente sobre a forma, certo? E o que é a forma? Ela é o formato de fato do objeto, ela é o tamanho do objeto, né? Ela é a quantidade de quinas que esse objeto tem, coisas que denominam a forma. Qual é a forma desse negócio aqui? Ah, ele é circular, ele tem um buraco no meio. Isso é uma forma. Ah, esse aqui é um pouco menos circular, tá mais fino, tem um buraco maior, é outra forma. Isso aqui é um quadrado grande, isso aqui é um quadrado um pouquinho menor, isso aqui é um quadradinho bem pequeno, isso aqui é um quadrado médio. Formas, certo? Então você vai ter uma forma de um coração, uma forma de um triângulo, uma forma de um retângulo, uma forma de uma barata. Você sabe uma forma de uma barata, por exemplo. Ó, isso aqui é uma forma, é a forma de um rosto de perfil, né? Então a gente vai estar trabalhando em cima de formas. E para trabalhar em cima de formas, você tem que trabalhar em cima de uma máscara. Por enquanto, lá na frente, se você for de fato se especializar, você vai ver que você pode trabalhar em cima de outras coisas que não são necessariamente máscaras binárias do jeito que a gente trabalha aqui. Mas, entretanto, todavia,
para a disciplina, a gente vai estar trabalhando com imagens binárias, que são máscaras, certo? Então, uma máscara é nada mais nada menos do que uma imagem binária, uma imagem que tem uma informação de true e false, de sim e não. E o que, que esse sim e não significa? Frente e fundo. O que é pixel de frente é o que me interessa, é branco. O que é pixel de fundo não me interessa, é zero, é preto, certo? Então, a gente vai estar trabalhando em cima do que é branco na imagem. Essa lógica pode mudar. Se você for uma pessoa que tem uma lógica inversa, você acredita que um é falso e zero é verdadeiro, pouco importa. Mas, para mim, para a aula de hoje, eu vou utilizar o branco como sendo verdadeiro. É como eu aprendi, é como funciona melhor na minha cabeça. Certo? Mas as coisas podem mudar. Nessa imagem, por exemplo, o que é de interesse é preto. Veja que o objeto preto é que foi alterado, né? Mas para a lógica das imagens que eu vou mostrar, a gente vai estar trabalhando com imagens que a frente é branco, certo? Então, vamos lá. A gente tem mais operações lá embaixo, mas vamos começar com as duas mais importantes, as duas mais primordiais, que é a dilatação e a erosão. Uma contrária da outra, certo? A erosão, a própria palavra já diz, erode, corrói, come. É como se você tivesse uma bolacha creme crack e você comesse as bordas. Você vai comendo as bordas, come a bordinha, vai comendo, comendo, roendo, 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 até ela ficar bem pequenininha. Isso é erosão, você vai erodindo. Ou se você tiver, sei lá, um pedacinho de ferro, com o tempo ele vai corroendo as bordas assim. Uma borracha, por exemplo. Você vai passando a borracha, vai corroendo. Essa é a ideia dele. Você vai erodir um objeto. Então, um objeto quadrado desse tamanho aqui, se você erodir, ele vai ficar pequeno. Entendeu? Porque você vai comer um pouco das bordas dele e ele vai diminuir de tamanho. Mesma coisa, esse donut no meio aqui, que ele tem um buraco. Então, tanto come das bordas de fora como come das bordas de dentro. Então, o buraco aumenta. Certo? Então, quais são os principais efeitos dessa operação de erosão? Você diminui partículas, então algo que é de um tamanho ele diminui. Elimina componentes menores que os elementos estruturantes. Isso eu já explico, certo? Aumenta buracos, você vê aqui na imagem, né, que esse buraco aqui aumentou de tamanho. E permite a separação de componentes conectados. Então, se você tem componentes que estão conectados, um tocando no outro, e eles estão quase ali, deixando de tocar. Se você fizer uma erosão, vai chegar um ponto dele quebrar no meio. Vai torar os dois objetos. Certo? Então, essa é a erosão. Antes de ir para a dilatação, a gente já pode fazer a prática da erosão. Não é complicado. Todo tipo de operação, tanto de erosão quanto de dilatação, ela é feita pixel a pixel. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pular para o domínio espacial. No domínio espacial, a gente vê que existem tipos de operação, certo? A gente tem operações pontuais, quando o valor de saída depende apenas do valor de entrada. Esse daqui, ó, é quando o pixel de saída depende apenas do valor que tinha nele. A gente tem operações locais, quando você leva em consideração os vizinhos a ele. E você tem as operações globais, quando o valor de saída depende dos valores de toda a imagem. Certo? Então, em um momento você vai olhar apenas para o pixel, e em outro momento você vai olhar para a vizinhança, e em outro momento você vai olhar para a imagem toda, para fazer qualquer que seja a operação. As operações de morfologia levam em consideração a vizinhança. A erosão e dilatação levam em consideração os vizinhos.
Como? Vamos dar uma lida? A Alessandra utiliza esse termo aqui, técnico, eu não sei nem ler isso, mas tá aí por precaução. Eu vou ler esse ou seja aqui, que ela dá uma explicada melhor. Ou seja, B, o que é B? Ela explica aqui em cima. B é um elemento estruturante. O elemento estruturante ele é nada mais, nada menos que uma janela. Ele é uma janela que vai passar por cima da sua imagem e ser comparado com os valores dos vizinhos daquele pixel. Nada mais, nada menos que isso. Como é que eu posso dizer? É uma cola que você tem ali para você acompanhar, sabe? E ver se você vai fazer a operação ou não. O elemento estruturante é ele que vai definir se algo vai ser feito ou não vai ser feito, seja na erosão ou na dilatação. Eu já explico isso. Então, falando um pouquinho dos elementos estruturantes, a gente tem vários tipos de elementos estruturantes: quadrados, verticais, horizontais, cruzes, rombos, que é esse círculo aqui. E cada um deles atinge a imagem de maneira diferente. Infringe na imagem de uma maneira diferente. Certo? Então, se você tem. Eu vou mostrar o exemplo com um quadrado, mas o algoritmo é simples para você migrar para um triângulo, para o vertical, para o de cruz, para o rombos. Certo? O quadrado é o mais básico que para mostrar na aula. Certo? De hoje. Então, esse elemento estruturante ele vai passar por cima da imagem. E qualquer que seja um pixel X, certo? Então, um pixel X qualquer. Eu olho para os vizinhos e olho para a minha matriz de elemento estruturante. Se a minha matriz dos vizinhos está totalmente contida no meu elemento estruturante, ou seja, se meu elemento estruturante está totalmente contido na minha matriz de vizinhos, nesse caso a gente fala que o pixel é relevante e mantém, não apaga. Então, assim, em um detalhe, a Alessandra explica que deve-se deslizar o elemento sobre a imagem e para cada pixel deve verificar a configuração dos vizinhos. Verifica se o pixel ativo está contido, centrado no pixel, está contido no vizinho, e caso esteja, o pixel da imagem vai ser considerado um pixel relevante e vai ser preservado. Caso contrário, ele será considerado como irrelevante e vai ser apagado. Então vamos para o código. Eu já tenho aqui uma imagem que está lida, certo? É uma imagem com objetos e ela já está binarizada. Ou seja, aquela imagem, essa imagem aqui, ela é uma imagem binária. Se você for ver aqui, ela é do tipo logical. E se a gente for chamar ela aqui, ela tem zeros e uns. Ela é uma imagem binária. Certo? Então, como que a gente vai fazer a erosão e dilatação? A Alessandra falou com a palavra perfeita, você desliza. Como é que é deslizar sobre a matriz? Como é que anda na matriz? Com laços. Então a gente faz for, colocar i começando de 1 até o size da minha imagem. E esse mesmo laço aqui dentro, só que começando de J. Vai até 2. Ele tá reclamando o que aqui? Não é preciso de parêntese pro for no... Eu também não fechei, né? Mas enfim. Não precisa de parênteses no for do MATLAB. Mesmo jeito octavo. Então, para cada pixel da minha imagem, eu vou precisar olhar para os vizinhos. Como é que eu pego os vizinhos daquele pixel? É a primeira coisa que a Alessandra fala. Pegue os vizinhos. Então,
a gente vai ter que criar os vizinhos, certo? Quais são os vizinhos da minha imagem, daquele pixel específico? Eu quero pegar na minha imagem do i-1 até o i+1 e do j-1 até o j mais 1. Esses são os meus vizinhos. Esse 2 pontos é o até. Eu vou de um ponto até outro, de uma linha até a outra e de uma coluna até a outra. Tudo que tiver nesse intervalo, ele guarda numa matriz nova. Se a gente rodar isso daqui, vai dar um erro. Que o índice na posição é inválido. Porque ele tenta fazer i-1. O i é 1. Então i-1 dá 0 e 0 não existe. Começa de 1. Então a gente tem que começar de 2 o nosso laço. A gente começa da segunda linha e vai até o size -1. Certo? Então vamos pegar os vizinhos. Se a gente rodar não vai dar erro. E a gente vai ter aqui ó, os últimos vizinhos que ele pegou. Vamos ver como é que foi? Ó, uma matriz com vários zeros. Mas isso ele foi para cada pixel guardando vizinho por vizinho. Vamos fazer um teste? E que é o correto. A gente na verdade não pode, mas a gente só quer fazer operações se o nosso pixel for de frente. A gente não quer fazer operações do fundo. Então, se a nossa imagem i, j for verdadeira, deixa eu colocar um end, a gente salva os vizinhos. Se a gente rodar agora, o último vizinho que ele pegou tinha uns em algum lugar, no meio, né? Então agora a gente já tem todos os vizinhos, a gente está olhando para todos os pixels brancos e para os vizinhos dele. O que a gente faz agora? A gente precisa comparar com um elemento estruturante. Para isso a gente precisa criar esse elemento estruturante. Então vamos criá-lo. Vamos criar um elemento estruturante. Vai ser de truth. Pronto. Então a gente vai ter um elemento estruturante todo verdadeiro e os nossos vizinhos lá da imagem, certo? A gente precisa comparar se isso está contido nisso. Contido assim, são iguais. Né? Aliás, se o elemento estruturante está contido aqui. Então, para a gente comparar se eles são iguais, a gente pode testar. Se o elemento estruturante for igual o vizinho, aliás, vamos rodar para ele ter o elemento estruturante, só para eu poder rodar aqui no terminal. Para a gente conseguir ver, certo? Então a gente tem o elemento estruturante e a gente tem o vizinho, certo? A gente quer comparar se o elemento estruturante é igual o vizinho. Ele retorna uma matriz onde cada ponto é o teste. Se ele é igual no vizinho, se ele é igual no vizinho, se ele é igual no vizinho. E ele foi igual nesse e nesse. Nesses três. A gente quer saber se foi tudo igual. Então, para saber se foi tudo igual, a gente pode fazer a soma disso, que vai dar as somas de cada coluna, e novamente a soma disso. Ele vai dar a soma de todos os elementos da matriz. 3. A gente quer que esse número seja 9, para falar, olha, eles são iguais. Faz sentido? Se isso daqui der 9, significa que todos os pixels foram iguais. Então a gente pode testar. Se esse troço aqui for igual a 9, são iguais. Se não, são diferentes. Pronto. Quando a Alessandra fala são iguais, preserve. São diferentes, apague. É para fazer essas operações em uma nova imagem.
certo? Então, a gente pode criar uma imagem nova. Vou criá-la antes do elemento estruturante. Vou chamar aqui IM erosão. Igual, vou colocar IM erodida. Igual a nossa imagem. E eu vou zerar ela. IM erodida recebe em todos os pixels um falso. Vou colocar pontos e vírgulas aqui. Então, eu tenho uma imagem vazia, uma imagem toda preta. E eu quero manter pixels quando ele entrar nesse if. Então, na minha imagem erodida, no i e j, recebe true. Então, eu mantenho um pixel que está verdadeiro. No final, a gente pode printar, né? Deixa eu colocar um figure do mesmo jeito. Erodida. Pronto. Se a gente rodar, a gente tem a nossa imagem erodida. Essa é a imagem original, essa é a imagem erodida. Veja que esses pontinhos aqui sumiram. Essa ligação que tinha nesses halteres aqui, nesse halter, sumiu. O triângulo diminuiu. Esse donut diminuiu. O coração diminuiu de tamanho, né? Essa folha que tinha aqui desenhada aqui, essas linhas aqui sumiram, porque eram muito pequenas. Então os elementos conectados sumiram, as coisas diminuíram de tamanho, os buracos aumentaram. Basicamente foi isso que aconteceu. Uma erosão aconteceu. Então, essa é a erosão. É um laço que você compara a imagem com um elemento estruturante, certo? Agora a gente tem elementos estruturantes diferentes. A gente tem elementos estruturantes que são assim, por exemplo. Né? E para você fazer um elemento estruturante assim, você tem que pegar apenas aquela linha, aliás, apenas aquela coluna da linha -1 até +1. E a soma dessas coisas tem que dar 3. Vamos rodar e ver como é que é essa erosão? Olha a diferença que o elemento estruturante faz na imagem. Esse objeto erodiu verticalmente, mas não horizontalmente. A conexão que existia aqui nele continuou. Ele diminuiu de tamanho verticalmente, mas não horizontalmente. Mesma coisa a bola, olha aqui o que aconteceu. O buraco aumentou, mas aumentou só de cima para baixo. Então essa é a diferença que os elementos estruturantes fazem na imagem, certo? Então do mesmo jeito, se eu fizesse ao invés disso um elemento estruturante assim, eu ia ter que pegar o i do j-1, j+1. Isso aqui tem que ser igual a 3 também. Se a gente rodar, a gente vai ver que agora as coisas diminuíram, erodiram horizontalmente. Certo? Então pronto. Eu vou dar um Ctrl Z e vou deixar o quadrado aqui. Uma prática muito interessante é de fazer um algoritmo que funcione para qualquer tipo de elemento estruturante. Você só precisa mudar o elemento estruturante, o algoritmo se organiza. Certo? Mas é uma prática interessante de se fazer por fora, quando você tiver um tempinho. Feita a erosão, vamos ver como é que é a dilatação? Se você não entendeu, dá uma voltada no vídeo, dá uma olhada com calma, eu acho que está bem claro de entender. Certo? Qualquer coisa você vem falar comigo. A dilatação diz o seguinte, ó.
Deve-se deslizar o elemento estruturante sobre a imagem para cada pixel, verificar a configuração de vizinho em relação aos pixels, verifica se os pixels não estão ativos, posicionando... Caso não estejam... Olha, isso é a mesma coisa da erosão. Mas o teste e o que ele faz é diferente. O jeito que faz é o mesmo, mas o que faz é diferente. Então, caso eles não estejam, os pixels de fundo da vizinhança vão ser ativados. Como assim? Como assim? Eu vou colocar um ponto de parada aqui nesse else, certo? Não no end. Vou colocar aqui um x igual a k a 10, só pra gente conseguir parar aqui dentro, certo? Vamos rodar. Vamos dar uma olhada em quais são os valores no momento em que são diferentes. A gente tem nosso elemento estruturante e a gente tem a nossa vizinhança. Veja que a vizinhança é diferente do elemento estruturante. O que a dilatação pede é que você pinte esses quadrados, esses pixels pretos aqui, para que ele fique igual ao meu elemento estruturante. No que o outro você, de alguma maneira, apaga, né, por manter apenas os que são iguais, nesse você tem que pintar os que são diferentes. Então, para pintar, a gente cria uma imagem dilatada, que é uma cópia da imagem, não é uma imagem zerada, é uma cópia da imagem, que a gente vai pintar mais, não manter, pintar. E na minha imagem dilatada, na posição... Aí entra um parêntese, né? Como a gente vai pintar todos os pixels da vizinhança? Né? Porque ela quer que a gente pinte todos esses pixels. Todo esse quadrado aqui, ela quer que a gente pinte. Eu falo ela assim, Alessandra. Mas assim, a prática pede que a gente pinte todos os pixels desse quadrado. A gente precisa pintar esse, precisa pintar esse, precisa pintar esse, precisa pintar esse. Esses aqui já estão pintados. Se você pintar por cima, tudo bem, né? Não vai fazer diferença. Então a gente pode copiar o elemento estruturante, que está todo pintado, na nossa imagem. Mas como que a gente faz isso? Ó, digamos que o i seja 47 e o j seja 47. Ou seja, na minha imagem, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, sabe? Vou colocar até 48. Ficar bem pertinho aqui do final. Se eu copiar a minha imagem do elemento estruturante na minha imagem dilatada, pelas posições i menos 1, i mais 1, j menos 1, j mais 1, ela vai ficar exatamente como eu quero. Então, assim, a gente tirou os vizinhos daqui. Isso daqui são os nossos vizinhos, né? Se eu fizer uma cópia aqui, esses são os vizinhos. São os vizinhos que a gente está olhando. Se eu falar que esses vizinhos agora são o meu elemento estruturante, a minha imagem, que essa aqui é a imagem toda, vai fazer uma cópia dos pixels do elemento estruturante lá na minha imagem. Lembra que era vários zeros aqui? Agora ele copiou. Então eu vou fazer na minha imagem dilatada, nessa posição, uma cópia do meu elemento estruturante. Em seguida eu vou exibir. Dilatada. Imagem dilatada. E vou rodar. E pronto. A gente tem aqui a imagem original, a imagem dilatada. Então, veja aqui, ó, todos esses espaços aqui foram preenchidos, a bola aumentou.
O triângulo aumentou, o coração aumentou, o quadrado aumentou, tudo foi dilatado, como se tudo tivesse enchido um balão para ele encher, para ele inflar. Tudo se dilatou, certo? Então é isso. Essa é a prática da erosão e da dilatação. Podem ser feitas de maneiras totalmente diferentes. Isso foi o jeito que eu estou fazendo para vocês, certo? Mas a lógica é muito parecida. Vamos fazer a dilatação vertical, só para vocês verem também a diferença que algo vertical causa na dilatação. Igual a 3. Vou tirar aqui também, tem que ser 1J só. E aqui também 1J só. A gente rodar. Agora a gente tem objetos dilatados verticalmente. O triângulo ele cresceu, mas ele cresceu para cima, não cresceu mais para os lados. Olha, o quadrado aqui ele não cresceu para os lados, cresceu só para cima. Então é isso. Falta para esse assunto a detecção de bordas e a abertura e fechamento. A detecção de bordas é a coisa mais simples do mundo. Pensa assim, deixa eu dar uns Ctrl Z aqui para não perder do que já tinha, né? Pensa assim, se a gente dilatou ou se a gente erodiu, tanto faz. A gente fez alguma coisa. Ou pixels foram adicionados ou pixels foram removidos. No caso da erosão, a borda são os pixels que foram removidos. E no caso da dilatação, a borda são os pixels que foram adicionados. Seriam a borda interna e a borda externa, respectivamente. Então, se a gente for olhar aqui para a detecção de bordas, é simplesmente pegar a minha imagem original e remover, apagar o que foi feito na imagem erodida. E a gente vai ter o quanto ele erodiu. Vamos lá. Vou fazer aqui imagem borda interna e borda externa. A borda interna é a minha imagem menos a minha imagem erodida. E no caso da borda externa, você pega o que foi dilatado e subtrai do que já tinha. No final você vai ter isso daqui. Bordas dos objetos. Bordas internas e bordas externas. Você vê muito bem aqui por esse haltério. Na borda interna da imagem original, ele permanece com a forma dele. A forma dos objetos não mudou. Você só tem a borda interna, né? Sem aquele preenchimento. No caso da borda externa, a forma mudou. Você tem tudo que não é o objeto, mas que está em volta dele. Certo? Então é isso. Essa é a borda interna e essa é a borda externa. A abertura e fechamento são processamentos que também entram na parte de morfologia e que são extremamente úteis. Eu preciso mostrar essa imagem aqui. Esse aqui. Abertura e fechamento. Veja essa imagem aqui do J, certo? Ela está cheia de buraquinhos. A ideia do fechamento é você pegar esses buraquinhos e fechar, tampar, sem perder a forma do objeto. Porque a gente já sabe que a dilatação tampa esses buracos. Né? Se você infla algo, em algum momento aqueles buraquinhos bem pequenininhos somem, são tampados. Mas você tem um objeto grande agora. Se você inflou, você encheu, o objeto cresceu junto. A ideia da dilatação, da abertura e do fechamento é você fazer um processamento que vai ajeitar a sua imagem e depois voltar ela para o jeito que estava. Então, se você inflou, se você dilatou, é só você erodir depois. Acontecem uns problemas. Veja aqui nessas quinas, né? Que ele dilatou, se juntou
e quando erodiu não voltou para o buraco, para a quina que tinha certinho. Mas a forma, o tamanho do objeto não perdeu muito, né? Então essa é a ideia da abertura, do fechamento. No caso da abertura, é essa daqui. Você tem objetos conectados, você quer desconectar eles. Então você faz uma erosão e depois uma dilatação para ele voltar para o tamanho original. Eu não vou fazer essas práticas porque é literalmente fazer esse fó aqui para erosão e depois fazer um fó igual. Opa, peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Tá. E fazer um fó igual para dilatação, um seguido do outro. A entrada de um é a saída do outro. E assim você vai ter uma abertura e um fechamento. No caso da abertura, de novo, é a dilatação seguida de erosão. E no caso do fechamento, a erosão seguida de dilatação. Pronto. Vamos para a aula de domínio espacial. Certo? Espero que tenha ficado muito claro. Talvez eu tenha falado muito rápido. Mas você pode dar uma volta. A gente pode tentar fazer outra monitoria ao vivo, né, para tentar resolver esse problema. E a gente vai seguindo com a disciplina, né? Vamos lá. Domínio espacial. Essa aula foi aquela aula que a Alessandra falou que é muito light, muito tranquilo. Ela se refere ao agrupamento de pixels como a imagem. São os pixels e os lugares onde eles estão, né? As transformações que a gente faz neles. E são operações que operam, vamos dizer assim, métodos que operam sobre os pixels. A gente já fez isso, a gente já somou, multiplicou, dividiu. Mas aqui ela explica de um jeito mais interessante, né? Explicou essa questão do pontual, local e global. Eu vou explicar novamente, se você não está seguindo a ordem, né? O pontual seria um processamento feito dependendo apenas do valor do pixel. O local leva em consideração a vizinhança e o global leva em consideração a imagem toda. Mas a operação sempre é feita em um pixel específico, que é o pixel que você está usando no laço da vez. Então a operação é feita sob um pixel, mas olhando para coisas diferentes, dependendo se é uma operação pontual, local ou global. Então vamos lá, a Alessandra traz uns exemplos. Então a gente tem a linearização, que é você pegar uma imagem que tem várias escalas de tons de cinza e você definir um tom para preto e um tom para branco. Não tem nada no meio. Você divide a imagem em duas cores. 2, 3 ou 4 ou mais. Existem linearizações de multi-trash, que se fala. São linearizações que dividem a imagem em 3 cores, 4 cores, camadas diferentes. Mas no geral a linearização ela é binária. É o que a gente já fez lá atrás. Esse aqui é um exemplo da linearização. Certo? Eu trouxe o código para a gente ir acompanhando. Então, vamos lá. Essa é a imagem original. Não são essas. Essa aqui é a nossa imagem original. São núcleos de neurônios. E essa é a linearização. Então a gente dividiu essa imagem aqui no que era escuro e cinza ficou tudo preto, e o que era cinza claro e branco ficou tudo branco. Como a gente fez isso? A gente pegou a nossa imagem, tudo que for maior do que um limiar, do que um número ali fixo, ou variado, dependendo se você fizer uma linearização automatizada, né? Ela vira uma imagem binária. Então a linearização nada mais é do que isso, você fazer uma imagem binária em cima de uma imagem em escala de cinza. Ou imagens coloridas, você pode fazer a linearização por cada um dos canais. Vamos lá para o próximo.
Transformações de intensidade. Isso aqui lineariza. Põe uma regra. Não tem mais intensidade, só tem preto e branco. E esse não. Esse aqui são transformações que aplicam uma função naquela intensidade. Então veja, uma intensidade que vai de 0 a 255, aqui embaixo, né? A entrada de 0 a 255, dependendo da função, seja negativo, logaritmo inverso, potência, raiz quadrada, logaritmo. A identidade é ela mesma, né? Então, dependendo disso, ela vai ter um valor diferente no output. É uma função de fato que você aplica em cada um dos pixels. E a Alessandra vai explicando. Esse é o negativo. É a inversão das intensidades. Então, a imagem que ela tem preto, o que é preta vira branco. E o que é branco vira preto. O que é cinza escuro vira cinza claro. E vice-versa. Então, como é que a gente faz isso? Pega a nossa imagem e subtrai do máximo que ela pode ter. Então, você pega a diferença, o negativo, a diferença dela para o final, para o máximo que ela pode ter. O quanto falta para chegar ali no 255. Então, nessa nossa imagem original, o negativo é essa daqui. Aqui a gente tinha preto com bolinhas brancas, a gente tem branco com bolinhas pretas. O logaritmo eu não trouxe, que era o aspecto de Fourier, mas ele mapeia intervalos de valores de baixa intensidade para intervalos mais largos. Né? Então, se você tem valores altos no nível de entrada, acontece o oposto. Isso aqui é uma imagem do aspecto de Fourier. Isso aqui eu posso dar uma aula extra se vocês acharem interessante. A gente tem a potência. Né? Qual é a ideia da potência? É você elevar cada pixel da imagem por alguma coisa. Geralmente se faz com valores muito baixos, 0.6, 0.4, 0.3, 0.2. Então, nessa imagem original, ela foi elevada pela potência de 0.2. O que a potência faz de fato? O que é claro fica mais claro ainda. E o que é escuro fica um pouquinho mais claro, mas não tão claro quanto claro. O que eu quis dizer? Tudo vai ficar mais claro. Você está elevando uma potência. Potência não tem como você fazer um negócio que fica, né, que vai ser menos. Mas se você elevar algo que é baixo, ele multiplicado por ele mesmo vai dar um valor baixo. Se você tiver algo alto, se você multiplicar por ele mesmo, vai dar um valor alto. Muito mais alto do que esse que estava baixo. Se você multiplicar 10 por 10, se você multiplicar 1 por 1, 2 por 2, vai dar 4. Se você multiplicar 20 por 20, vai dar um número enorme. Então a potência ela tem esse sentido. Ela vai elevando exponencialmente. O que vai, quanto mais claro for ficando sua imagem, mais alto ele tende a ficar. Então veja, o fundo preto com essas coisas cinza escuro continua ali, preto com cinza escuro. Agora, o que estava claro ficou muito claro e destacado por causa da potência. Para fazer isso, a potência a imagem tem que ser transformada em double e cada pixel da imagem, esse ponto aqui, elevado a 1.2, né? Ele mesmo é ponto 2. Então seria tipo uma elevação em 0.2, pode ser 0.3, enfim. Vamos lá. Isso aqui eu não fiz, não trouxe o exemplo, mas é uma transformação linear que é definida por partes. É a ideia do alargamento de contraste. Então ele de alguma maneira traz, né, alargamento de contraste. Ele resulta, como é que eu posso dizer, em uma imagem com mais contraste.
você tinha lá a sua imagem que estava assim, a identidade, toda retinha aqui. Mas se você define aqui um valor diferente, valores de contraste diferente, para cada pixel ele vai ter um resultado diferente lá na frente. Então por isso que aqui a gente tem fatias de coisas que estão sendo destacadas mais do que as outras. Esse fundo preto não mudou muito, tá ali escuro mesmo. O que estava aqui no cinza claro, no cinza, ó, aumentou exponencialmente. Exponencialmente não, né? Aumentou aqui numa reta muito grande e ficou clara muito rápido. Então não teve mais essa gradativa aqui. Tudo que estava aqui, cinza, cinza escuro, sei lá o que, ficou alto, né? Então ajudou a ter um maior contraste para fazer uma linearização melhor. Fatiamento de níveis de intensidade. A gente tem a nossa imagem que ela vai do 0 a 255 e a gente pode pegar uma fatia de intensidade dessa imagem. Então, o que eu fiz para trazer para vocês? Eu peguei essa imagem aqui dos núcleos, certo? E eu fatiei. Eu peguei só o que era esse núcleo mais claro, só o que estava em volta, e esse fundo aqui eu também peguei e coloquei de outra cor. Não sei se está bem escuro para ver, mas eu vou pintar de outra cor depois para a gente ver melhor. Então, ó, tá um verde aqui, um azulado, né, um ciano. Aí tá aqui magenta e aqui amarelo. Como é que eu fiz isso? Eu criei um canal, como a minha imagem é colorida, né? Eu transformei numa imagem colorida. Eu criei uma imagem para cada canal. No canal R, aonde a minha imagem fosse menor do que 30, eu peguei aonde a minha imagem fosse menor do que 30 e subtraí 100. Deixa eu somar 100 pra gente ver. Melhor. Pronto, ó. Então no canal R, no canal vermelho, esse fundo aqui ficou mais claro, tá vendo? Então o fundo foi pintado de vermelho, só o fundo. Se eu quiser pintar só essa parte aqui roxa, que seria essa parte cinza da imagem, né? Essa parte aqui acinzentada, eu pegaria na minha imagem aonde for maior do que 30 e menor do que 100. Do mesmo jeito, pego de novo onde está maior do que 30 e menor do que 100 e subtraio, ou faço uma multiplicação, ou salvo numa imagem diferente, ou tanto faz. Pouco importa o que você vai fazer. A ideia de você fatiar uma intensidade é o que é importante. Então eu fatiei ela em três, ó. Eu quero isso, eu quero isso e eu quero isso. O que você vai fazer, eu podia colocar aqui uma potência, eu podia colocar aqui uma imagem nova, eu podia copiar em uma outra imagem, mas eu estou fatiando ela, tô fazendo coisas diferentes em cada um dos canais, ó. Então veja, agora ao invés de subtrair, eu somei. Então a gente tem aqui o fundo vermelho, esse cinza aqui, né, que estava cinza, ficou verde, e os pontos brancos ficaram azuis. No final eu juntei, né, as três imagens numa imagem só e mandei mostrar a imagem. Então esse é o fatiamento. Você fatia uma parte lá da sua imagem pela intensidade. Tem outro exemplo, ó. Você tem essa imagem original, a gente fatiou só essa parte branca. Esse aqui, ó, fatiou essa parte branca e um pouquinho dessa parte cinza, né? Então você faz uma fatia do que você quer trabalhar. E a gente entra no último assunto dessa aula, que é o transformação de intensidade por fatiamento bit a bit. Uma imagem, ela é uma matriz de inteiros e um inteiro de 8 bits. Se você pegar esse inteiro de 8 bits e cada um dos bits guardar numa imagem diferente, você vai ver que tem imagens, tem bits com mais informação do que outros. Porque são bits mais significativos e menos significativos. No caso dessa imagem dos núcleos, a gente tem esses bits aqui. Então a gente tem uma imagem
mais significativa, né? Como assim mais significativa? Significa que a gente tem um fundo lá que tá muito diferente desse, muito preto, e esse aqui muito branco, né? As casas decimais do fundo para esses daqui que estão branco era muito grande, era diferente. A casa decimal mudou. Porque, ó, aqui a gente está. Lembra do 1, 2, 4, 8, 16, 32, né? É essa ideia. A gente tem aqui o 1, o 4, o 8, 16, 32, 64, 128, enfim, não lembro. Mas cada uma parte desses diz mais sobre a imagem. Veja, o menos significativo, ele não faz muita diferença. Não importa muito. Tanto que a imagem que ele dá de resultado não tem nada de informação. É uma loucura. Porque é um valor que está ali variando bastante. Do mesmo jeito, quanto mais você vai indo para o bit significativo, mais informação você vai tendo da imagem. Então a gente tem esse aqui com menos informação, com mais informação, um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de informação. Esse aqui, ó, que interessante. Que tipo de informação ele traz, né? Sobre a imagem. Esse daqui, ó, que já tirou o fundo, tá só com os núcleos. Esse aqui também. E esse aqui. Ou seja, a gente não precisa nem binarizar de um jeito doido pela intensidade. Pelo fatiamento de bits, a gente conseguiu separar o que era fundo e o que era frente. Não só isso, mas ele também conseguiu separar um pouquinho daquilo que era núcleo e do que era um azul, né, no fundo. Então, um cinza no fundo. Então, o fatiamento ele é muito importante por causa disso. Você consegue reduzir até o tamanho da sua imagem, colocar menos bits, mas que ainda tenha a informação lá que seja necessária, que dê pra identificar aquela imagem, né? Mostrar um pouco a informação que tem dentro dela. Então, a prática, a aula de filtragem vai ficar para o próximo vídeo. Eu acho que o vídeo está muito grande, né? Ele está com 1 hora já. Então eu vou dividir esse vídeo em dois. Vai ficar uma aula com morfologia e transformações de domínio espacial. E a próxima aula vai ficar com filtragem, certo? Então é isso. Muito obrigado.